Olá, eu sou a professora Isabel e meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E estamos na série Acelerando a Aprendizagem. E o tema de hoje é alfabetização da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Esse tema é muito desafiador, especialmente se a gente não utiliza a abordagem adequada. E eu vou estar falando aqui para vocês do método fônico mediado. E também por que alguns outros métodos não funcionam ou demoram muito para fazer um efeito, que é o efeito que a gente quer, né? Porque afinal, o que é alfabetização? Ou estar alfabetizado? Não é só ler e escrever. É ler, escrever, interpretar, não é mesmo? Então, é muito mais do que simplesmente ler e escrever, tá bom? Agora, eu quero começar hoje com vocês a seguinte ideia, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, muitas professoras, muitas mães, que pensam assim: por que a criança com deficiência intelectual tem tanta dificuldade em se alfabetizar? Então, a gente sabe que isso está relacionado inicialmente às tais funções cognitivas, de entrada da informação, elaboração e saída da informação. Tudo bem, mas você também tem que utilizar o método fônico mediado. E é isso que nós vamos conversar aqui, né? Então, assim, ó, o primeiro ponto que vocês têm que pensar, especialmente agora, quem está iniciando o ano letivo, né? Semana que vem ou na próxima. Então, assim, ó, a maioria dos métodos que no Brasil são utilizados para alfabetizar qualquer criança são métodos que a gente chama que são métodos que não são muito eficazes. Por quê? Eu vou dar 2 exemplos para você, tá? É, aqui no Brasil, o mais usado é o método global. É aquele em que você geralmente associa ou faz a criança associar um desenho, uma imagem, a um nome. Então, mostra o gato e a palavrinha gato, mostra o pato e a palavrinha pato, e ainda relaciona a primeira letra do nome. Por exemplo, esse é o P de pato. Só que esse som que eu produzi do P não é um som, é o nome da letra. Então, assim, ó, há um problema gravíssimo no nosso processo de alfabetização. Hoje mesmo, eu estava num lugar inusitado, um lugar normal, assim, não era escola, né, que eu digo, e aí tinha uma criança brincando e de repente ela falou: eu escrevi uma palavra, e aqui é o G de Giovana. Então, assim, ó, G, esse som G, não tem no nome Giovana. Não tem. Ela vai falar Giovana, mas não tem esse som do G. Então, ali, a mãe, porque ela só tem 4 anos, está fazendo de forma para ela memorizar que o G é de Giovana, o G é de Giovana, o G é de Giovana. Então, essa relação depois vai chegar um tempo que a criança não vai conseguir levantar as hipóteses sobre a escrita e a leitura usando o nome das letras. Então, assim, ó, o método global de relacionar um nome a uma imagem dificulta. Um outro método também que dificulta são os métodos silábicos, que a criança ela vai decorando o silabário, né? O babebi bobu, ossó, ba, ca, da, lá, ma, pá, essa sequência, depois de, lá, p, me, vai decorando essas sequências, mas chega um momento que ela não consegue levantar hipóteses sobre a escrita espontânea. Escrita espontânea é assim: eu quero escrever uma palavra, então eu vou lá e vou pensar na palavra e colocar no papel. Não foi a professora que pediu para que eu escrevesse nada, então é uma escrita espontânea. A escrita espontânea, ela revela exatamente o nível da aquisição da escrita e da leitura da criança. Então, ali que você vai ver que ela tem dificuldade. Então, a criança sabe
todo o abecedário, sabe todo o nome das letras, sabe babebibobu, cacocu, sabe tudo isso aí, e aí na hora do ditado não faz as palavrinhas de forma correta. Aí você diz, mas ela sabe todo o silabário, ela sabe todo o alfabeto e não sabe escrever. Então, aí, a gente tem que pensar o seguinte: o método global e o método silábico talvez não estejam contribuindo com essa criança que não tem nenhuma deficiência. Agora, a gente pega a nossa criança com deficiência. Vai ser mais difícil ainda. E hoje a gente conhece já, né, perfeitamente que o circuito pela qual a aprendizagem da leitura faz, esse circuito que ele faz no cérebro, né? A gente vê então que esse circuito é uma conexão de áreas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse circuito responsável pela escrita, pela leitura, ele obedece uma conexão que fica localizado do lado esquerdo do cérebro, onde o estímulo que é percebido pela visão, pela audição, vai direto para o lobo occipital e daqui ele dispara de 3 a 4 circuitos menores, que são braços desse circuito, que vão, então, atingir essa área aqui, que é o lobo esquerdo, desculpa, esquerdo temporal, certo? E ali há uma caixa, por isso, né, é um circuito dentro de uma caixa que a gente diz metaforicamente, né? Então, assim, dentro de uma área, que essa área foi colocado o nome de caixa cerebral das letras, porque é ali que as letras são, os sons das letras são decodificados em termos de articulação, o som, a pronúncia, certo? O significado daquele som, tudo isso é decifrado nessa área do lobo temporal. Após decifrar, ele é enviado para o lobo frontal, certo? Então, há uma relação direta, certo? Há uma conexão entre a área visual, como eu capto aquela imagem da letra, por exemplo, né? Então, e o som, a imagem e o som, e isso vai atingir essa área mais específica. E também uma outra área, né? Que vai reconhecer toda essa pronúncia. Então, não é uma areazinha que vai ficar responsável pela leitura. Não. São áreas articuladas. Só que o nosso cérebro, ele tem o lado esquerdo e o lado direito, ou o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Esses hemisférios, eles têm funções diferenciadas. Então, o que a gente faz? Quando você trabalha o método silábico ou método global, a criança vai decorando aquelas sílabas ou aquelas palavras como se fossem imagens. E isso é decodificado do lado direito. E depois a criança vai, uma criança normal, né? A criança vai levando todo esse processo de reconhecimento de imagem lá para construir um significado. Então, o percurso é muito maior. Então, a gente diz que esses 12 métodos, eles ativam o lado errado do cérebro. Agora, o método fônico mediado, ele vai atingir o lado certo. E aí a gente consegue acelerar mais rapidamente a aquisição da alfabetização dessa criança, tá bom? Você não é algo novo para algumas pessoas aqui, que a neurociência ela mostra que quanto mais cedo a criança estiver num contexto onde ela consiga relacionar os grafemas, que é aquilo que ela consegue ver, com os fonemas, que são auditivos. Então, assim, ó, você tem que perceber o seguinte, que quando eu faço, isso é um fone, é um som que meu aparelho fonador faz,
certo? Que aparentemente não tem um significado, mas que representa o som de uma letra. F. Então, a letra F tem esse som. Vou dar um exemplo. Formiga, fumaça, fogo, figo, figa, faca. Estão vendo? Que é esse som que o meu aparelho fonador produz. Então, é aí que nós começamos o processo de alfabetização de uma criança com deficiência intelectual. Agora você pode perguntar, tá, mas se já for maior, né? Se já tiver 11 anos, 12 anos, se for um adulto, não interessa. O adulto, para ele ter essa consciência fonológica, ele tem que ter essa consciência fonêmica, que os fones são produzidos pelo meu aparelho fonador. Aí a gente diz que o método fônico mediado, ele é multissensorial, porque além dessa consciência sonora que o meu aparelho fonador produz, a localização, nós temos também como a minha boca fica. E por isso que tem o método das boquinhas, que algumas de vocês já conhecem, né? Então, o método da boquinha é um suporte que nós utilizamos no EduSer, né? Para trabalhar também o método fônico mediado. Perguntando para a criança, por exemplo, qual a diferença entre a minha boca fazer e a minha boca fazer b, 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 b. Então, a primeira foi U e a outra foi B. Foram duas articulações bem diferentes, não é mesmo? Ah, mas isso é muito chato, é melhor trabalhar pelo Babebi-Babu mesmo, elas vão decorando. Só que elas decoram o Babebi-Babu e depois não conseguem colocar isso numa palavra. Porque a palavra, ela não é feita de sílabas só. Antes das sílabas, nós temos as letras. E essas letras têm sons. E esses sons são produzidos pelo meu aparelho fonador, que são os fones, certo? É dos fones que nós temos que ter interesse. Ai, meu Deus, mas eu não consigo produzir um fone desse. Gente, não se preocupem. Na internet tem várias pessoas ensinando como fazer a articulação da boca com o sonzinho. Então, você pode utilizar esses vídeos para ensinar as crianças, mostrar para a criança, treinar junto com a criança, e aí fica fácil para a gente, né? Agora, uma coisa que é importante nessa pequena introdução que eu estou dando sobre o método fônico mediado: não podemos mais ignorar os avanços da neurociência quando explica como acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, ou mesmo como alfabetizá-las. Então, nós temos diversas pesquisas no Brasil e fora do Brasil que diz que o método fônico é utilizado para alfabetizar crianças com dislexia, com síndrome de Down, com TEA, com dislexia e com deficiência intelectual. Então, gente, nós temos que aprender o método fônico mediado. Por quê? Porque o método fônico mediado ele ainda potencializa cada área dessa daqui, né? Então, isso é importante. Agora, vamos pensar um pouco mais fundo, porque durante a semana, algumas pessoas me questionam também sobre isso, né? Sobre evidências científicas. Não, porque eu só trabalho com evidência científica. Como eu sou doutora em educação, pesquisadora, né? Eu também só trabalho com evidências científicas. Agora, quais as evidências científicas que nós temos que o método fônico mediado seria o melhor método para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Olha, praticamente todos os países da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, adotam o método fônico. Adotam. Então, assim, os países que mais são ativos nessa adoção ou promoção do método fônico é Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia, França, Portugal. Tem países, inclusive, que o método global ou silábico é proibido.
para você ter ideia. Então, mas o que que o método fônico mediado tem de diferente do método fônico clássico, né? Então, o que que tem? Olha, o método fônico mediado é uma variação do método fônico, é uma variação. Só que a gente utiliza no método fônico mediado os princípios da mediação da aprendizagem ou mediação cognitiva, que vai ativar várias áreas do cérebro responsáveis, certo? Pelas funções cognitivas. E essas áreas elas são ativadas quando a gente utiliza as operações mentais. E eu vou explicar isso para você. Eu trouxe uma imagenzinha, certo? Aqui, que nós temos essa imagenzinha aqui de frutas, né? São várias frutas que nós temos aqui. E, de repente, você vai trabalhar isso com a criança. Mas, se eu vou trabalhar cada fruta dessa no meu processo de alfabetização, usar isso como um, um pretexto, né, para trabalhar o B da banana, o U da uva, o P da pera, que é geralmente assim que a gente associa, né? Pelo nome da letra. No caso aqui, a gente não trabalha o nome da letra, a gente trabalha o som. Então, vejam bem assim, ó, quero que você preste bem atenção. Olha, nesse caso aqui, eu posso mediar identificação, que é uma operação mental. Que frutas nós temos aqui? Identificar, eu tenho que saber se a criança tem consciência de que se essa imagem representa realmente uma fruta verdadeira, não é mesmo? Porque isso pode dificultar um pouco ela relacionar, por exemplo, se na região onde ela mora não tem pera, não é comum ela comer uma pera, talvez ela não identifique que isso aqui é uma pera. Então, eu tenho que saber primeiro se ela identifica, se ela nomeia cada imagem dessa. Então, eu posso perguntar: pode me dizer o que, que nós temos nessa imagem? E depois, nós podemos ampliar essa função. Ó, a criança identificou, beleza, nós vamos começar a exigir uma operação mental mais elevada. Por exemplo, comparação. Você poderia comparar, né? Como é que a gente pode comparar aqui, ó, o morango com a maçã? O que eles têm em comum e o que eles têm de diferente? Aqui é imagem, mas a gente pode transcender para uma fruta verdadeira. Você já comeu morango? Como é que é? Que gosto a gente sente na boca? E a maçã tem o mesmo gosto? Isso é comparar, mas com transcendência, certo? Porque as frutas não estão aqui. Outra, eu posso classificar, eu posso juntar as frutas que são vermelhas, as que são amarelas, a que é verde e a que é laranja, e a que é roxa. Eu posso classificar essas frutas também pelo gosto, ou aquelas que eu posso comer com a casca e aquelas que eu não como com a casca. Então, aqui, ó, classificar daria vários conjuntos, mas eu não estou interessada no conjunto. Eu estou interessada em provocar na criança a operação mental de classificar. Outra, analisar o detalhe de cada uma, né? Como é que é a fruta, como é que é a folhinha dela, o gosto, se ela lembra. E depois eu posso também levantar hipóteses. Olha, se você fosse fazer uma salada de fruta, qual dessas frutas você utilizaria para que essa salada de fruta fique gostosa? Aí, depois da criança levantar esse raciocínio hipotético, né? Eu posso trazer um raciocínio inferencial, ou seja, uma opinião diferente, né? Eu posso ter uma outra ideia sobre e até ter um raciocínio divergente. Olha, eu não usaria nenhuma dessas frutas, porque eu não gosto de salada de fruta. Então, gente, vejam bem, quando você vai trabalhar o processo de alfabetização, você tem que levar em conta o uso de todas as operações mentais, porque isso é muito importante. Ó, eu gosto de alfabetizar as crianças com deficiência intelectual bem cedo. Então, vamos pensar assim: a criança tem 3 anos,
É síndrome de Down, fala pouco, interage pouco, mas é ali que eu vou começar já a explicar o método fônico, já a trabalhar com ela o método fônico. Mas não é mostrando o nome, não é mostrando a grafia. Eu não trabalho com grafemas. Eu inicio todo o processo com o som. Só o som me interessa. E daí eu posso ter, então, uma forma mais divertida de aprender os sons das letras. Claro, né, que algumas consoantes são muito difíceis de serem pronunciadas ou articuladas, ou mesmo diferenciadas. Por exemplo, B, P, B. Então, B, P, D é tudo uma articulação muito próxima, né? E é difícil até para a gente pronunciar. Mas a gente vai treinando e vai tendo essa destreza. Agora, quero dizer para você o seguinte: se tem uma forma mais divertida, que divertida é essa? Que forma divertida é essa de utilizar o método fônico mediado? É por dramatização. Então, a gente pode dramatizar os sons das letras. E é uma técnica muito eficaz, né? E divertida. A gente chama que é uma técnica fonoarticulatória. O método fônico mediado, como ele é multissensorial, ele utiliza todas as áreas, né, cognitivas para potencializar o estímulo. Então, para ensinar os sons, eu sugiro que você realmente utilize esse recurso da dramatização. Porque daí a criança vai associando, né, aquele som, certo? Não a uma imagem, mas associando a alguma coisa que acontece no corpo dela. Assim, por exemplo, vamos pegar, eu quero ensinar a letra V, né? Então você pode brincar de imitar um avião no céu. Ou mesmo o vento. Então, quando você imita, faz a boquinha, né, do vento, faz a boquinha do avião no céu, a turbina do avião. Isso é a articulação do V. Então, o V, ele é assim, ele é um som que sai para fora. Então, viúva, você, vôlei. Então, é um sonzinho que ele é produzido, mas ele sai para fora, não é mesmo? Então, diferente de outros que são de impacto, outros que são mais abertos, outros que são mais fechados. Então, é muito importante que você faça essa dramatização sem fazer a correspondência inicial do V. Ó, vamos brincar que o avião está lá no céu. Então, você não vai dizer o A de avião, você vai produzir o som que o avião faz. Então, na educação infantil, você pode trabalhar isso muito. Então, quando a criança vai para o processo lá do primeiro ano, ela já sai com essa destreza de produzir todos os sons do alfabeto, tá? Então, isso é importante. Agora, sempre envolva a criança nessa questão sonora e faça a mediação. Vejam bem, por acaso você já falou uma palavrinha que tem esse barulho? Isso é mediar. E se a gente fosse falar a palavrinha você? Vamos ver se dá para fazer com esse som. Você. Dá para fazer. Então, você pode mediar essa experiência de brincadeira. Quem vai pegar agora o primeiro ano pode pegar todo o alfabeto, lógico, não pela ordem do alfabeto, né? Depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso, mas utilizar as letras do alfabeto e fazer nas seus primeiros 15 dias, 20 dias, toda essa consciência fonêmica, tá? Toda essa consciência dos fones, onde é que eles são produzidos no meu aparelho fonador. Então, assim, ó, é importante também, por exemplo, vamos pegar o exemplo do F, né? Então, peça para a criança colocar uma folhinha,
na frente da boca para ela soprar, para que a folhinha voe. Então, assim, ó. Isso aqui é um treino. Então, é com esse barulho, com esse som, que você fala, por exemplo, flor. Olhem bem. Flor. Outro, formiga. Fumaça. Figo. Tá vendo? É um barulhinho. Então, você pega essa folhinha para mostrar uma folhinha mais leve. E se for um guardanapo, vai voar bastante. Para vocês fazerem essa dramatização. Isso é muito importante, tá bom? Assim, a criança ela vai, né, aprender esse valor fonológico de cada letra. O som do L, você pode fazer várias imitações com esse som, porque é um som que a nossa boca fica a língua fica no céu da boca. Então aqui você pode brincar da criança. Olha, vamos imitar aquele monstro. São brincadeiras, mas que vai trabalhar toda a musculatura necessária para produzir a letra L, ou o som. Então, lata, livro, lua, entenderam? Então, isso é importante. Essa consciência fonêmica deve ser dada para todas as crianças que estão em processo de alfabetização, para as crianças que não conseguiram se alfabetizar ainda e que têm um diagnóstico específico, e para jovens e adultos que ainda não estão alfabetizados. Eles também têm que ter essa consciência, tá bom? E aí tem brincadeiras mais específicas, né? Que você pode dizer assim, por exemplo, olha, hoje nós vamos treinar muito a letra o som é a letra M, mais o som do Então, esse som de Maria, mamãe, Mário, mula. Então, assim, tudo é aqui. Esse som. E é um som que ele não sai pela boca. Ele sai pelo nariz. Tá bom? Então, você pode brincar muito com a criança. Eu gosto de fazer aquela brincadeira que eu tiro um aluno da sala, uma criança, digo, olha, antes de sair, olhe tudo. Veja tudo. E ela sai, e quando ela volta, nós mudamos alguma coisa. Nós tiramos uma mochila do lugar, nós tiramos alguma coisa de cima da mesa da professora, e aí a criança vai procurar na sala o que foi escondido ou o que foi modificado. E aí, geralmente, a gente fala assim, ó, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio. No caso aqui da alfabetização, a gente usa diferente, a gente usa o som. Então, as crianças vão produzir a letra M, o som da letra M, bem devagarinho se tiver quente, e bem forte se tiver, aliás, desculpa, bem fraquinho se tiver frio, e bem quente, e bem alto se tiver quente, tá bom? Então, essa é a ideia. É uma brincadeira divertida e que você pode fazer esse treino fonêmico. E isso é muito bom, tá bom? Lógico que aqui eu dou muito mais exemplos para você trabalhar na educação infantil nos anos iniciais, que é a minha praia, né? Os anos iniciais de educação infantil é onde eu mais invisto em mediação, certo? Se a gente fosse pensar, então, qual seria o método mais eficaz para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, sem dúvida, o método mais eficaz é todo o método que trabalha com o princípio alfabético, né? Que princípio é esse? Que o nosso alfabeto, ele tem um som, além do nome. Então, assim, ó, um conselho. Fuja dos métodos globais, silábicos. Fuja, porque eles dão a impressão que a criança está se alfabetizando, especialmente para a criança com deficiência intelectual, porque ela começa a decorar algumas coisas. A criança com deficiência intelectual, ela chega a decorar em torno de 30 palavras. E aí dá a impressão que ela já está aprendendo a ler.
Inclusive, a gente mostra para o pai, ó, ela já sabe ler essa palavra, já sabe ler essa palavra, já sabe ler essa palavra. Mas não passa daquilo. Por isso que tem mães que dizem, olha, ele foi até um certo ponto. Agora não consegue mais ir para frente. Lógico, não vai mais. Por quê? A gente não consegue decorar muita coisa. E o que a gente decora tem um outro agravante. O que você decora, você esquece posteriormente, porque aquilo não tem sentido, né? Só tem sentido enquanto você está treinando e lendo aquelas palavras, tá? E aí eu digo o seguinte, olha, dê a oportunidade da criança com deficiência ser alfabetizada pelo método fônico mediado. Dê esse presente para ela. É isso. Então, vejam bem, nós podemos começar a alfabetizar uma criança que já tem um diagnóstico de TEA com 2 anos, ou síndrome de Down, que é fácil de ver, né? Então, assim, essas crianças, a partir dos 3 anos, você já pode estimular todo o aparelho fonador, todo, especialmente o síndrome de Down, tá? Porque como ele tem hipotonia, e está numa fono, geralmente está numa fono, você pode fazer esse tipo de brincadeira em casa. Aí melhora a fala e essa consciência fonêmica, tá bom? Agora, olha só que eu vou mostrar aqui 2 imagens, né? Quando eu associo a imagem ao nome, isso é o método global, certo? Não dá, não funciona, não funciona. Aqui eu mostro a imagem e trabalho os ases de azul, usar de zebra, né? O Z de zebra. Então aqui, ó, eu posso fazer um pouco diferente. Eu posso mediar a zebra. Ao invés de eu trabalhar os ases azul, eu vou mediar a zebra, certo? Eu posso ver o que a zebra é parecida, quantas patas ela tem, como é que é o corpinho dela, sabe? Quais são os outros animais que são parecidos com a zebra. Eu posso mostrar a palavrinha zebra, e aí eu posso contar quantas letras tem, quais são os sons de cada letra dessa. Onde mais nós podemos encontrar esses sons, né? Porque a gente não pode pensar que o Z está só na zebra. O Z pode estar na beleza. Lá no fim, né? É o mesmo Z, tá bom? Então, a gente tem que melhorar muito o nosso processo, nosso ensino, né? De alfabetização para poder acelerar a aprendizagem das nossas crianças, tá? Então, não ensine o nome das letras, ensine somente os sons das letras. Isso é muito melhor, muito melhor. E outra coisa que eu disse que eu ia falar, a ordem que a gente ensina os sons são sempre dos mais fáceis para os mais complexos. Então, não é a ordem do alfabeto que você vai utilizar. Não é. A primeira letra que a gente deve ensinar para a criança, além do A, I, O, U, que são muito mais fáceis, é o F. Porque, ó, até apagando uma vela, ela aprende a fazer esse som. Entendeu? Então, o B, o D, o C é lá no final que a gente vai ensinar. Então, vejam bem, algumas coisas a gente está fazendo equivocado, né? Agora, eu quero que você pense agora em 5 etapas que você tem que investir na alfabetização pelo método fônico mediado. Então, eu vou falar dessa fase e vou dar alguns exemplos do que fazer, certo? Então, assim, ó, a primeira etapa é a leitura. Então, se eu quero trabalhar com a criança, se eu quero alfabetizar essa criança, eu tenho que evidenciar para ela que ler é legal, que ler não é um castigo, né? Que a historinha amplia a nossa imaginação, que a historinha pode ser mediada. E olha, eu vou dizer aqui para vocês. Vejam bem essa aqui, ó, tá? As crianças estão acampando. Essas crianças estão acampando. Vocês já foram acampar? Pois bem, elas foram, que beleza.
fizeram uma fogueira e estão conversando. Olha só, elas estão conversando. Agora, o que você acha que elas estão conversando? Se você tivesse num acampamento, sobre o que você estaria conversando? E aqui eu posso fazer uma mediação imensa. Por quê? Porque eu posso dizer o seguinte: aqui essas crianças estão todas conversando e aqui essas crianças estão apavoradas. O que será que aconteceu? Elas escutaram um barulho no mato. Será que é um ET? Será que é um monstro? O que você acha que é? Então, gente, esse momento de faz de conta, sabe? De repente, essas crianças viram uma sombra enorme no chão e acharam que era um monstro. E esse monstro fazia um barulho. Que é o M de monstro. Pode ser, entendeu? Lógico que todo encantamento deve ter um sentido. Você vai aproveitar aquela leitura para envolver a criança e depois trabalhar o tal M do monstro, né? Que é o monstro, que é a letrinha M, tá? Então, a leitura seria uma primeira etapa, que é muito bom porque essa leitura vai proporcionar conversações com a criança, vai permitir que ela levante hipóteses, que ela identifique um monte de coisa. Então, é muito bom. Uma segunda etapa, que é importante também, é que nessa leitura você consiga levantar hipóteses. Como é que a gente levanta hipótese? Fazendo perguntas, mediando, certo? Então é muito importante você não só ler, mas a segunda etapa de levantar essas hipóteses que a gente chama de perguntas antecipatórias. As perguntas antecipatórias são muito importantes nessa segunda fase. O que será que vai acontecer? Por que será que as crianças estão com medo? É tudo antecipatório, porque eu não contei a história, tá? A terceira etapa é a gente trabalhar interpretação. Interpretação, a gente começa desde a palavra e passa para frases, pequenas frases, como a menina anda de bicicleta muito bem. E aí, o que é uma menina andar de bicicleta muito bem? Depois a gente passa a mediar, talvez, uma frase de oposição, que a menina anda de bicicleta muito bem, mas caiu, né? Então, essa é uma frase de oposição. Ou a menina anda de bicicleta muito bem, mas ultimamente não tem andado de bicicleta. Também é de oposição, né? Porque quem gosta de andar de bicicleta anda sempre. Por que ela não está gostando? É uma oposição. Há um contexto, há uma interpretação aí envolvida. E depois, só que isso a gente diz assim, ó, tudo lá, 3 anos, 4 anos, 5 anos, trabalhando esse tipo de produção textual. Esse tipo de interpretação textual. Isso vai dar uma bagagem grande no processo de alfabetização, tá bom? E aí a gente começa a entrar naquela fase que é a quarta etapa, dessa consciência de que a gente fala por pedaço, tá? A gente fala por pedaço. Por exemplo, zebra. Quantas vezes eu abri minha boca? Zebra. Quantas vezes eu abri a boca para falar banana? Eu não estou mostrando as sílabas. Eu estou fazendo tudo isso de forma oral. De forma oral. Então, essas etapas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta que eu falei aqui, elas devem ser trabalhadas nos primeiros meses de alfabetização, né? Resgatando, se você está com o primeiro ano agora, por exemplo. E depois, então, você vai para aquela etapa que é muito mais importante para a gente.
Ah, uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: a segmentação das sílabas, da palavra em sílabas, você pode usar o pop-it, né? Que é assim, ó, cada vez que eu abro a minha boca, eu posso botar uma bolinha para dentro. E eu já trabalho a questão numérica. Então, aqui, ó, ba, na. Então, eu tive 3. Então, eu já trabalho a quantidade e vou, cada palavrinha, escada. 3 também. Posso comparar. Então, escada. Eu abro a minha boca, tanto quanto escola, banana. Então, isso tudo brincando. Eu não apresentei letra nenhuma, eu não apresentei palavra nenhuma. Isso tudo eu estou trabalhando de uma forma lúdica, de uma forma que ainda não está no processo de alfabetização. Então, desde a educação infantil já pode ser trabalhado isso, tá bom? Isso vai dar para a criança uma familiaridade sobre o que a gente fala, sobre os sons que a nossa boca produz. E a etapa, que eu chamo a quinta etapa, considerando que a criança já vem, né, desde a educação infantil nesse caminho, seria agora esse valor, né, fonológico que eu dou a cada letra. Então, é muito importante isso, gente. Cada etapa dessa é muito importante. A criança ela tem que ter clareza, né, que os fones são produzidos, que eu consigo emitir um som e que esse som é um segmento que está numa palavra. A palavra ela é feita de segmentos. E esses segmentos podem ser um a um ou grupo a grupo. Se for grupo a grupo, é sílaba. Se for um a um, é letra. Certo? Até quando a gente começa a falar, a gente já usa esse tipo de segmento. Mamá, papá, dadá, não é mesmo? A gente já usa segmento. A gente lê também por segmento, mas lê os fones por segmento. Então, por isso que nós temos que deixar claro que o fone é o principal, essa consciência de que o meu corpo produz um som, tá? Isso você tem que trabalhar muito, porque isso vai facilitar. Olha, o método fônico mediado é o método mais seguro para você alfabetizar uma criança com TEA, com deficiência intelectual, com dislexia, com síndrome de Down. Agora, para a criança com TEA, como o autista, né, ele faz o segmento, ele faz o, não é segmento, ele faz o mapeamento de tudo, ele mapeia a palavra. Então, isso, o método fônico mediado, ajuda ele a mapear os fones que pertencem àquela palavra. E isso ajuda muito ele. Muito, muito, muito. Olha, a maioria das crianças com autismo que são submetidas ao processo de alfabetização a partir do método fônico mediado têm um desempenho altíssimo, certo? Então, nós temos que fazer isso, tá? O método fônico mediado, ele tem também alguns princípios. Um deles é que você utiliza as operações mentais de identificação. Identificação dos sons no meu corpo, dos sons na minha boca, identificação que esses sons podem ser lidos, podem ser escutados, podem ser falados, isso é uma identificação. Comparar os sons, porque o b, ele pode ser de banana, mas pode ser também de cabo, porque está lá no fim, não está só no começo. Então, a criança pode comparar esses sons das palavras, analisar, codificar, né? Compreender esse código, decodificar, codificar, entender o código, decodificar, então dar sentido a esse código e levantar as hipóteses. Porque tem que passar por cada operação dessa para a criança chegar à escrita espontânea. Porque a escrita espontânea é quando eu começo assim, para escrever a palavra animal.
Então, ela vai pensar na palavra e vai articular a boca, pegar o lápis, colocar no papel e começar a, ni, mal. Então, é isso que ela vai fazer. Todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim, tá? Então, é isso que ela vai fazer. Porque se ela consegue escrever, ela vai levantar outras hipóteses assim, animal. Então, papel também é com L, né? Entenderam? Então, isso é muito importante a criança passar. Aí, o que a mediadora faz? Brinca, faz mediação, mas trabalha essas operações mentais. Para ativar lá, para o cérebro ficar familiarizado com o uso de cada operação dessa. Aí, quando você vai para a alfabetização, o cérebro já está acostumado a identificar, comparar, classificar, analisar, levantar hipóteses. Tá bom? É assim que a gente trabalha no método fônico mediado. Olha, pessoal, eu teria muito mais coisa para falar para vocês, né? Mas a gente vai parando por aqui. Acredito que isso que eu falei até agora é algo significativo para você. Pense bem, estamos começando um ano letivo, certo? Começando o ano letivo. Várias crianças vão chegar na escola com algum comprometimento, porque não passaram, não fizeram lá, a educação infantil não foi remota, né? O primeiro ano não foi remoto por algum motivo. E aí, ela vai chegar com uma defasagem. Eu vou dar um desafio para você. Faça o seguinte: durante os 3 primeiros meses, trabalhe muito bem o método fônico mediado, tá? E que você vai ver o quanto isso vai ser significativo e o quanto as crianças vão avançar. Todas as crianças, com ou sem deficiência. Gente, olha, um beijo grande para vocês e até o próximo encontro.